que é o significado de um altar? Um altar é um lugar aonde se adora a Deus. Altar é um lugar de celebração, de culto a Deus. E a mesa na sua casa pode ser o altar de Deus lá dentro da sua casa. Às vezes você é uma pessoa de oração, é aquela pessoa que ora, que levanta de madrugada e ora. Você é aquela pessoa que ora de manhã. Você é aquela pessoa que ora de tarde, ora na hora da refeição, mas a sua oração sempre é individual, é sempre sozinha, é sempre aquela oração que só você está orando. Mas que tal você fazer um altar diante da tua casa e orar junto com a tua família? Mas às vezes você vai dizer, mas o meu marido não gosta de orar, a minha esposa não gosta de orar, os meus filhos não gostam de orar. Ore você, mas junto com a sua família. Prepare o ambiente, prepare o altar. Imagine quando Abraão preparou o altar do Senhor para oferecer Isaac em sacrifício. Isaac faz uma pergunta, uma indagação para o seu pai Abraão: papai, o fogo e a lenha eu estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro para o holocausto onde está? Mas Abraão dá uma resposta que você também pode dar: o cordeiro para si Deus proverá. Deus pode prover circunstâncias dentro da tua casa. Deus pode prover situações favoráveis dentro da tua casa. Você pode colaborar para a ação de Deus dentro da tua casa, promovendo um altar dentro da tua casa, que é uma mesa preparada junto com a sua família. Às vezes você vai dizer, mas pastor, é difícil fazer isso. A gente trabalha muito, é uma correria tremenda. Mas você corre todos os dias, de segunda a segunda. Não tem um dia, um momento que você pode. Irmãos, o que adianta? Assim como o Senhor diz assim para nós: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta também você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Nenhum sucesso no mundo vale o fracasso da sua família, meu irmão. Valorize a sua família, dá o devido valor. Porque se você não preparar na sua casa o valor para a sua família, se você não preparar a mesa para o seu filho, se você não preparar a mesa para a sua esposa, se você não preparar a mesa para o seu marido, alguém vai preparar lá fora e vai chamar. E eles vão aceitar esse convite. Então prepara você. E a mesa preparada não é algo feminino, não. O homem pode preparar a mesa para a sua mulher. O homem pode preparar um ambiente favorável. A sua esposa trabalha, que tal você fazer uma surpresa para ela? Quando ela chegar em casa, se deparar com uma mesa bonita. Aqui vocês estão vendo taças, aqui vocês estão vendo talheres dourados. Quem dera fosse de ouro, não é? É apenas dourado. Aqui vocês estão vendo pratos, estão vendo aqui, né, esses, como é que chama isso aqui? Não é? Tem um nome mais bonito, isso aqui, não é? Você fala outro nome isso aqui, mulher? Não, suplá. Suplá, o nome mais bonito? Suplá. Suplá. Você pode fazer isso. Aí você vai dizer, mas eu não tenho taça na minha casa, eu não tenho esses talheres dourados. O valor da mesa não está no talher dourado. O valor da mesa não está nessa taça cara. Não está nesse prato incrementado. O valor está na mesa. O valor está no respeito. O valor está na honra. O valor está na compreensão. O valor está naquilo que você está colocando o seu amor, a sua dedicação aqui, nesse ambiente em que a pessoa está chegando e se depara. Você pensou em mim hoje. Glória a Deus. Aleluia. Alguém chegou em casa e se deparou com uma mensagem silenciosa, mas gritante ao mesmo tempo. Alguém esperou-me. Eu sou o especial dessa casa. Isso é muito importante. A presença na mesa pode modificar o ambiente dentro da sua casa. Está dizendo aí que a ausência da mesa como centro das refeições pode contribuir para a desvalorização da família e para a dificuldade de comunicação entre os seus membros.
ninguém se comunica, cada um corre para o seu canto, né? Cada um vai, se vira para lá, cada um vai, pega, fez comida, aí a mulher acaba de fazer comida, tá pronto. E quando a mulher grita, tá pronta, ela já comeu dela, né? Ela já comeu dela. O outro vem lá e coloca o prato e volta para onde estava. O menino sai do lado do buraco onde ele estava, coloca o dedo e nem sequer, quem ela fez, né? E nem sequer dá valor ao trabalho que foi feito para preparar aquele alimento. Mas quando se põe à mesa, irmãos, pode ser um feijão com arroz. Pode ser um feijão com arroz. Mas é um feijão com arroz preparado com carinho, como você sabe. Tem carinho naquele feijão com arroz. Mas se você fizer um bife à milanesa, se você fizer uma lasanha, aquele prato mais suculento, mas se você joga para lá de qualquer maneira, você tira o valor daquele alimento e vira que ele vai se tornar apenas uma comida. Apenas uma comida. E para matar a fome, até de hoje serve. Né? Até de hoje serve. Mas o prato preparado, isso sem dúvida mexe com o coração de qualquer um. Amém, meus irmãos? Amém. A mesa representa comunhão e partilha. A mesa é um espaço para compartilhar não apenas a comida, mas também experiências, sentimentos e a palavra de Deus. Oi, irmão. Como é gostoso, irmãos. Eu me lembro do meu pai, e a memória é tão fresca como se fosse hoje. A mesa lá em casa, aquela mesa antigona, vermelha, aquela mesona vermelha, que ela parte do meio, se abria ela assim, ela ficava maior. Aquelas cadeiras com pé de ferro, faziam um barulhão na hora que se arrastava. E meu pai não deixava a gente comer separadamente para lá. Ele mesmo colocava os nossos alimentos na mesa, ele mesmo colocava os nossos pratos. E antes de comer, meu pai mandava que a gente orasse. Vamos orar pelo alimento. Antes de comer, tinha que orar. Os irmãos podem entender que eis aqui hoje o presbítero Isaac é sentado diante de vocês, tendo essa honra de poder palestrar com vocês aqui nessa noite. Isso não começou hoje não, né? Isso começou com meu pai assentando na mesa e nos ensinando a orar. Ele nos ensinava, irmãos, a ler a palavra de Deus. Eu me lembro muito bem que eu não sabia ler. Eu ainda não sabia ler, mas o meu pai nos mandou a ler. E eu estava começando a aprender a ler. E eu me lembro, o primeiro versículo que eu tentei a ler foi no capítulo de Êxodo. Não me lembro o capítulo, mas o livro era Êxodo. Eu me lembro, eu lendo Exodo, capítulo tal. E alguém me corrigiu, não é Exodo, é Êxodo. Mas a memória minha está tão fresca até hoje. De eu sentado à mesa e lendo o primeiro versículo, Exodo. Porque a mesa desperta sentimentos e é um lugar de instruir a palavra de Deus. Na minha casa, todas as vezes que nós fazemos as compras, todas as vezes, né, chega o quinto dia útil, é dia de ficar bonitinho na vida. A gente vai lá no supermercado, faz as nossas compras. Minha esposa sempre prepara uma mesa especial, a primeira refeição depois das compras, uma mesa especial. E no meio da mesa, sentam nossos filhos, sentamos todos juntos. E aquele dia é o dia de agradecer a Deus pela provisão daquele mês. Agradecer a Deus porque permitiu que aquele alimento chegasse até lá em casa. É o dia de agradecer a Deus porque Ele nos deu saúde para trabalhar. É o dia de agradecer a Deus porque abriu a porta de emprego. É o dia de agradecer a Deus porque nós podemos nós mesmos ir lá no supermercado e comprar o nosso alimento. É um dia em que nós compartilhamos a palavra de Deus e dizemos para os nossos filhos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos deixa faltar. Porque a mesa é lugar de trocar experiências, é lugar de trocar a palavra de Deus. A mesa é lugar de trocar experiências. Os meus filhos, quando sentam à mesa, é lugar que a gente começa a contar histórias, as histórias das nossas vidas. Se os irmãos chegarem e contar, os irmãos conversar com meus filhos e falar, conta a história da coxinha, mãe. Eles não vão falar para vocês qual é a história da coxinha não, mas eles vão rir até porque sabem qual é a história da coxinha da mamãe. A coxinha de frango. Conta a história
das duas cuecas, pai? Eles sabem a história das duas cuecas do papai, porque a história das duas cuecas foi contada dentro da mesa, na hora que foi preparada para eles. As nossas histórias, as nossas aventuras, as nossas desventuras, porque nossa vida é feita de sucesso, mas também tem alguns fracassos no meio do caminho. Mas os nossos filhos sabem, porque diante da mesa nós vamos contando as nossas histórias. Nós estamos sentados ali e é onde nós transmitimos as nossas experiências, porque a mesa serve para isso. A mesa também é lugar de quê, irmãos? De celebração. As refeições em família, elas podem ser ocasiões de celebração, marcando datas especiais, conquistas ou simplesmente o prazer de estar junto. Vamos voltar essa imagem aqui, ó. O que eu estou comemorando ali naquela mesa ali? O que está sendo comemorado ali? O que vocês imaginam? Dia dos Pais. Quem falou? Acertou quem disse, Dia dos Pais. Uma mesa preparada pela minha esposa com muito carinho lá, pelo Dia dos Pais. Está vendo a mesa com a gravatinha lá dentro e tal, a mesa toda preparada? Dia dos Pais. Por quê? Uma ocasião especial. Dia das Mães, ocasião especial. Mas não precisa ser só esse dia. Eu me lembro quando nós compramos o nosso terreno, o nosso lote, né? Nós compramos, de Deus nos deu a graça de poder ir lá e fazer a negociação do nosso lote. Chegamos muito empolgados em casa, muito felizes. E aí foi preparada uma mesa lá em casa para celebrar aquele momento de conquista que nós compramos o nosso lote. E enquanto estávamos ali celebrando, eu peguei a nossa certidão de número, que é o primeiro documento que nós tiramos quando tiramos o cartório, quando nós compramos o imóvel, é a certidão de número, que é o número, né, do lote, da rua, do endereço, né, da rua Cláudio Manuel, número 572. Esse número 572 é a certidão de número. Esse número nós chegamos lá, apresentando lá diante da mesa do Senhor, junto com os nossos filhos, e apresentamos ao Senhor. Vamos apresentar a Deus essa certidão de número, porque ela é a representação do nosso sonho. O lote nós conquistamos, está vazio, nós ainda temos que construir, mas vamos apresentar a Deus, se Deus nos dá graça para construir. E Deus nos deu graça, porque dentro de um ano nós construímos toda a nossa casa. Porque apresentamos, abençoamos a Deus dentro da mesa, porque é lugar de celebração, ocasiões especiais. Pode ser que não tenha um momento especial, mas só o prazer de estar junto com a nossa família. Um momento de plena conexão. É uma bênção. Outro ponto importante para a mesa é a união e o fortalecimento dos laços. Sentar-se à mesa com a família promove a comunhão e a escuta e a construção de memórias afetivas. Seu filho é aquele que dá muito trabalho. Você tem um filho adolescente que está dando trabalho? A sua esposa é aquela que de vez em quando você precisa trocar umas ideias mais sérias. O seu marido, de vez em quando você precisa bater um papo sério com ele, mas você não acha o momento, às vezes você não acha a ocasião, mas você precisa conversar um assunto sério, mas com carinho. Há uma oportunidade, prepara uma mesa, faz uma mesa bonita, prepara o ambiente, faça com que o ambiente seja chamativo, faça com que o ambiente seja acolhedor. Ore a Deus pedindo sensibilidade, e diante daquela mesa preparada, você já sensibilizou o coração daquele que vai ouvir a palavra. E agora você, diante daquele ambiente preparado, você vai conversar aquele assunto que precisa ser conversado. Você vai chegar aquele parafuso no lugar, dar aquela apertada que precisa dar aquela apertada. Quantas vezes, diante de uma mesa, lá da minha casa, eu assentei com meus filhos, assentei com minha filha, e a gente vai ajustando as nossas condutas com os nossos filhos. Me lembro de um assunto muito sério que foi conversado com a minha filha. A minha filha adolescente estava naquele momento de rebeldia. Parece que todo adolescente passa por esse momento. E ela, com certa rebeldia, ela resolveu enfrentar a gente. Resolveu nos enfrentar. Começou a trazer algumas situações conflituosas para dentro de casa. E
naquela mesa, sentado naquela mesa, eu chamei a minha filha para conversar e falei com a minha filha: minha filha, você é minha filha, o seu sangue que corre aí nas suas veias é o meu sangue. Não existe ex-pai, não existe ex-filho. Eu não tenho como mais escolher ser ou não ser o seu pai, porque você já é a minha filha. Eu não tenho mais escolha. Mas tem uma coisa que eu posso escolher. Eu posso escolher os meus amigos. Posso escolher os meus amigos. E eu não escolho ser amigo de quem me contraria. Eu não escolho ser amigo de quem não me honra. Eu não escolho ser amigo de quem não me respeita. Então, a partir de hoje eu escolho não ser mais seu amigo. Não converse mais comigo como seu amigo, apenas como pai. Naquele dia, meus irmãos, sentado naquela mesa, a minha filha se retirou toda sem graça e entristecida. Foi para dentro do quarto e foi chorar. Chorou 1 dia, 2 dias, 3 dias. Lá vem ela com uma carta de 2 folhas, 2 páginas, pedindo desculpa para o papai. Meu pai, eu não consigo imaginar não ser seu amigo, você não ser meu amigo. Eu não consigo imaginar. Eu não abro mão disso. Eu te peço perdão, eu te peço desculpa. Não vou mais fazer isso. Irmãos, daquele dia para frente, a minha filha se tornou um anjo de Deus praticamente. Nunca mais mesmo teve nenhuma ação de rebeldia. Mas aquele ato, irmãos, diante da mesa preparada. Porque a mesa, irmãos, é um momento de fortalecimento de laços. Se você está precisando fortalecer o laço na sua família, na tua casa, com seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua esposa, eis uma oportunidade. Muda o seu modo de pensar, quebra o tabu. Às vezes você fica pensando: não adianta, nem cá adianta não, nem casa não adianta não. Adianta. Vai orando e vai fazendo o seu trabalho. Vai orando e vai fazendo o seu trabalho. Diz a palavra do Senhor: não é a minha palavra como a pedra ou o martelo que despedaça a pedra. Vai orando, apresentando a Deus e fazendo o que você pode fazer. Certamente Deus fará o que Ele pode fazer e deseja fazer dentro da sua casa. A mesa é um lugar de aprendizado. A mesa pode ser um ambiente propício para ensinar valores, princípios e transmitir a história da família e a fé de cada um de vocês. A mesa é um lugar de aprendizado. É um lugar de você transmitir a fé. Você que é pai, principalmente você que é mãe, você tem ensinado fé para os seus filhos? A fé que você professa, você tem compartilhado? Você tem compartilhado com seus filhos? Tem compartilhado? A fé que você professa aqui na igreja, ela chega lá na sua casa? Ou ela se perde no meio do caminho, na distância da igreja até a sua casa? E lá na sua casa não tem nada que representa Deus e representa a sua fé lá dentro da sua casa. A mesa, irmãos, é o momento que você compartilha a sua fé. Às vezes os seus filhos estão andando por aí, ou o seu marido, ou sua esposa, sei lá, estão andando por aí, trazendo coisa estranha para dentro da sua casa, mas você pode, dentro da sua casa, estabelecer os limites de fé dentro da sua casa. Transmitir os princípios basilares da fé dentro do seu lar. Ou você, marido, já não tem mais domínio sobre a sua casa. Ou você, mulher, já não tem domínio mais sobre a sua casa. Se você não tem, eu quero, em nome de Jesus, ministrar a autoridade do Espírito Santo para você reaver a autoridade dentro da sua casa, homem. Você vai reaver a autoridade dentro da sua casa, mulher, porque Deus estabeleceu você, homem, como cabeça dessa família. Deus te estabeleceu, mulher, como adjuntora desse homem, para fortalecer a família, para estabelecer uma família firme, uma família bem ajustada, porque a sua família, ela é a base da igreja do Senhor. E Satanás não pode prevalecer dentro da sua casa, não.
Você não pode aceitar